Imenso privilégio estar aqui com vocês, nessa igreja do pastor amado e querido. E principalmente essa aula inaugural de um seminário. Seminário é onde aprendemos mais sobre o nosso Deus. E aprendemos mais sobre o nosso Deus através da sua palavra. A palavra de Deus. Não sei quem trouxe a sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Levanta aí, né? Amém, amém. Se trouxe o celular com a Bíblia, também pode levantar. Levanta aí, irmãos. Amém, amém. Irmão, não trouxe sua Bíblia? Eu emprestei dele. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Nosso único guia de fé e prática. Mas, infelizmente, a palavra de Deus tem sido atacada. Antes, esse ataque era fora da igreja, além dos nossos muros. Hoje, o ataque ocorre dentro dos nossos muros, intramuros. Muitos acham que a palavra de Deus tem alegorias. Outro dia eu estava assistindo um podcast e eles falaram assim, olha, nem precisa mais perguntar se Adão tinha umbigo. Irmãos, Adão tinha umbigo? O que é que você acha? Ele falou, não, porque Adão não existiu. Adão foi uma alegoria que Deus utilizou em Gênesis. Muitos acham, então, que aqui nós teríamos alegorias. Alguns acham que a alegoria vai de Gênesis até a Torre de Babel. E depois começam os fatos. Olha só. Será? Se a Bíblia não é a palavra inerrante, infalível de Deus, para que você quer estudar sobre Deus através da sua palavra? Perderia a razão, não perderia? Então não há forma melhor de você iniciar um seminário teológico do que aprendendo sobre a palavra de Deus. Se ela de fato é verdade absoluta. Ou se ela conteria boatos. Então esse é o tema da minha palestra. Vocês estão vendo ali a Bíblia e... é aqui? Ali? Isso. É eu que estou vendo ali. A Bíblia é a ciência. Conflito ou harmonia? Será que os relatos da palavra de Deus poderiam ser interpretados como alegorias, como contos, histórias? Ou será que a Bíblia é toda infalível, verdadeira e inerrante? Será que, no que se pode verificar, a ciência tem confirmado que a palavra de Deus está certa? Mas aí você vai me dizer, mas Marcos, a ciência já mostrou que nós evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. Naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, há milhões e milhões de anos atrás, nasceu a ameba primordial, que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo, passando pelo chimpa, que é teu humano, até darem você uma ameba evoluída. Não é assim? Aí eu sempre começo minhas palestras perguntando, então você já cumprimentou a ameba evoluída que está do seu lado, irmão? Não fez isso ainda? Faça, por favor. Olha o amebinha, o amebão, fala boa noite. Ameba. Irmãos, tem cristãos que estão anunciando que a ciência já comprovou que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. E Adão e Eva seriam, então, alegorias. Muitos cristãos creem no Big Bang, são Big Banguistas. Se você é um deles, se prepare. Deus, então, é o Deus do devagarinho. Ao longo de milhões e milhões de anos, ele vai construindo o seu universo. E aquele versículo claro, cristalino da palavra de Deus, então está errado, porque em Salmos 33:9 a Bíblia diz, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi formado. E aí, irmãos, conflito ou harmonia? Será que os relatos da palavra de Deus são fatos ou partes seriam boatos? Será que a ciência confirma a palavra de Deus? Ou será que há problemas sérios que a gente teria que resolver sucumbindo à ciência de homens?
Para muitos, Darwin é amigo de Deus. O Big Bang criou o universo. E a Bíblia teria boa teologia, boa filosofia, mas não conteria boa ciência. Será que é assim? Obviamente, a tese que eu defenderei é que a Bíblia é verdade pura, palavra inerrante do nosso Deus. Clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade absoluta em teologia, filosofia e também em ciências. Por isso vale a pena estudar a teologia. Por isso vale a pena estudar o nosso grande Deus através da sua palavra. Muitos dizem que a Bíblia diz que foi Deus que fez, mas não diz como Deus fez. Irmãos, tem gente que não está lendo a Bíblia. Na Bíblia, vários e vários versículos que dizem claramente como que Deus fez. Dá os detalhes, o que ele usou, o tempo que ele gastou, como ele fez, para que ele fez, por que ele fez. Dizem que a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia é ou não é um livro de ciência? O que você acha? É óbvio que é um livro de ciências. Ciência de primeiríssima qualidade. Ciência sobre as nossas origens. Olha, um livro de ciência, para ser confiável, ele precisa ser o quê? Um relato de uma testemunha ocular. Qual a única testemunha ocular sobre as nossas origens? O Deus da palavra. Foi Ele que fez. E Ele que inspirou os relatos da palavra de Deus. Ciência de primeiríssima qualidade em sanitarismo. Você percebeu nessa pandemia? Lavar as mãos. Quem é que dizia que você teria que lavar as mãos para eliminar os micróbios, a contaminação por bactérias e vírus? A palavra de Deus. Muitas mulheres morreram em hospitais porque os médicos atendiam cadáveres, estudavam anatomia em cadáveres e iam atender as mulheres que tinham dado à luz recentemente. Samuel Weiss, dizem que é o pai do sanitarismo. O pai do sanitarismo é Moisés. Porque ele dizia já, olha, você tocou em cadáver, está impuro, lave as mãos, tome um banho, 7 dias. Grandes verdades científicas sobre as nossas origens. A nutrição. A Bíblia diz, olha, a árvore, fruto para alimentação, folhas para remédio. Os fitoterápicos, o Axeflan, o único fármaco brasileiro, plágio da natureza. Os antibióticos. Fleming, que descobriu os antibióticos, ele achou os antibióticos. Já estavam prontos. Não é? Ele saiu para fazer de férias, os fungos atacaram as bactérias e descobrimos a penicilina. Praticamente todos os fármacos que conhecemos são baseados, inspirados em produtos naturais. A Bíblia está recheada de ciência. E tudo que a Bíblia fala que se pode confirmar, a ciência tem confirmado. Essa minha tese vou defender com vocês hoje, tá bom? Estão preparados? Defenderei a inerrância da palavra de Deus pela ciência. Olha só que absurdo, Marcos. Defendendo a palavra de Deus pela ciência? Absolutamente sim. Então vamos lá. Vamos começar? A Bíblia e a ciência. Uau, nem mexi, já trocou. Harmonia ou conflito? Irmãos, as minhas palestras, o Jean, né? Eu carinhosamente chamo de Jean. Pode ser, né, Jean? Jamierson, ele me conhece? As minhas palestras eram sobre coisas simples. Eu falava sobre quinesina, TP-sintase, homoqueralidade, as máquinas de reparo, das mutações do DNA, essas coisinhas simples. Até que um dia eu escutei esse podcast. O podcast 23. E nesse podcast 23 eles estavam dizendo assim, olha, a Bíblia é um ótimo livro de teologia, de filosofia, mas ela não tem ciência.
ela não contém ciência. Nenhuma grande descoberta científica foi inspirada na palavra de Deus. Boa ciência se encontra na ciência naturalista, em Darwin e no Big Bang. Irmãos, eu estava sentado na minha cadeira, senão eu tinha caído. Eu sou um cientista. A minha filha, Nina, né, quando ela chegou em 5, 6, 7 anos, mais ou menos aquela idade, que as crianças ficam perguntando para o pai, por que isso, por que isso, por que isso? E ficava perguntando para mim. Aí um dia eu cheguei para a Nina e falei, Nina, por que você acha que eu sei tudo, a resposta de tudo? Ela virou para mim e falou, pai, porque você é um cientista. Irmãos, eu sou um cientista. E quando eu vi esse podcast, eu falei, opa, peraí. É hora da gente reestabelecer a autoridade científica da palavra de Deus. Irmãos, grandes descobertas científicas foram feitas à luz da Bíblia. A Bíblia está atolada, recheada, afogada em boa ciência. Foi desse podcast que eu comecei. Eu mudei o foco das minhas palestras. Não sei se você me segue no YouTube e tudo mais. Eu falo muito mais hoje sobre as verdades científicas da Bíblia do que a própria ciência que confirma a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus tem sido atacada. Esse ataque não está mais lá fora, esse ataque hoje está entre nós, intramuros. E a gente precisa resolvê-lo. Agora funcionou. Irmãos, outro dia eu estava também na minha sala, recebi esse outro livro. 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Irmãos, quantas visões a igreja cristã tem sobre o aborto? A gente só tem uma, não tem? Quantas visões nós temos sobre o casamento? A gente só tem uma, não tem? Quantas visões nós temos sobre a salvação? Uma única. Teríamos, então, 4 visões sobre as nossas origens? Absolutamente não. Quando eu recebi esse livro, eu percebi que o problema estava se alastrando. Por quê? Porque um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Nós não temos 4 visões sobre as nossas origens. A gente tem uma única visão sobre as nossas origens, a visão da palavra de Deus. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade máxima. E ela claramente expõe como nós fomos feitos. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não há imagem e semelhança de chimpanzés. Irmãos, descanse em paz, o chimpa não é teu mano. A ciência mostra isto claramente. Claramente. Esse versículo deixa isso claro, que um reino dividido contra si não subsistirá. Precisamos voltar à palavra de Deus e aprender nela sobre as nossas origens. Você precisa estudar a teologia à luz da palavra de Deus. E nessa luz, sobre essa visão, entender exatamente como nós fomos feitos. E que a igreja só tem uma visão sobre as nossas origens. Deus nos fez prontos pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Aí outro dia eu recebi esse livro. O Mundo Perdido de Adão e Eva. Outro dia, olha, William Craig estava na segunda posição na minha lista. O primeiro é o Adalto Lourenço. Todo mundo conhece o Adalto, certo? O segundo é o William Craig. Aí, de repente, o William Craig publica um livro, In the Quest of the Historical Eden. Aí eu li os 2 livros. O que acontece? A Bíblia é alegoria. O Adão e Eva da Bíblia estão perdidos e a gente precisa encontrá-los na ciência de homens. Irmãos, a Bíblia descreve claramente quem foi Adão, quem foi Eva.
eles estão muito bem achados na palavra de Deus. Percebeu a extensão do problema? Percebeu a importância de você fazer teologia? Percebeu a importância de você fazer um seminário em que a Bíblia é respeitada como autoridade plena, verdade absoluta? Nós precisamos reestabelecer a autoridade científica da palavra de Deus. Talvez Deus tenha me levantado como uma voz que clama no deserto, porque muitos têm sucumbido à ciência de homens, entendido que ser diferente. Outro dia eu estava assistindo um outro podcast. E nesse podcast estavam dizendo assim: impossível ter cobertos os Alpes com água. O dilúvio, então, é uma alegoria. Irmãos, não há evento mais bem registrado na história desse planeta, com evidências sólidas, cristalinas, do que o dilúvio bíblico. A Bíblia gasta 4 capítulos, 1 para a criação, 4 para o dilúvio. Você já percebeu isso? Ela dá detalhes incríveis, é um relato sóbrio, coerente, técnico, que tem sido confirmado pela ciência. Absolutamente no que se pode confirmar, comprovar, a Bíblia tem sido confirmada pela ciência. Aí piorou de vez, porque aí eu recebi um outro convite. Parece que os convites vêm para mim, não sei porquê. E o evento, organizado por cristãos brasileiros, tinha esse título: Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Irmãos, eu sou cientista, a gente acompanha o debate. Charles Darwin morreu, as ideias de Darwin morreram, elas sucumbiram. Hoje, com a ciência moderna, nós sabemos que Charles Darwin errou e errou feio. Errou na microevolução, inclusive. Deus terminou a sua obra, viu que era muito bom, e daí para frente foi ladeira abaixo. Até a microevolução é uma involução. Será que podemos ler Bíblia com Charles Darwin? Não, nós temos que fazer o contrário. Somos cristãos, respeitamos a autoridade da palavra de Deus. Temos que ler Charles Darwin com a Bíblia. Quando você faz isso, você percebe claramente que as teorias de Darwin estão erradas. Vários e vários embates ocorreram entre teorias de homem e a palavra de Deus. Como está o placar? 7-1? A Bíblia nunca perdeu. 7-1, né? Está chegando a Copa? Você lembra, não é? A Bíblia nunca perdeu nenhum embate. A Bíblia ganhou todos os embates. Então, a nossa experiência repetida e continuada com a palavra de Deus diz que nós devemos ler teorias de homens com a Bíblia. Se a teoria de homem conflita com a palavra de Deus, a teoria está errada. E o que nós temos percebido hoje? Exatamente essa verdade. A teoria está errada. O problema com essas visões foi recentemente resumido num livro de 1007 páginas. A editora Vida Nova acaba de lançar O Evolucionismo Teísta, uma crítica filosófica, teológica e científica. Recomendo que todos comprem. Deu 1020 páginas em português. Mas é muita coisa. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. A fé é o firme fundamento. E esse livro mostra claramente os erros e os equívocos que tem acometido a igreja cristã mundial e a brasileira. Não podemos ler a palavra de Deus com teorias de homens. Uma palavra que está em perfeita harmonia com a boa ciência, não com a ciência equivocada do darwinismo e da evolução. Wayne Grudem, numa palestra muito interessante, queria que todos assistissem, a escola Charles Spurgeon traduziu essa palestra, legendou. Ele diz assim: quando você coloca a evolução no contexto bíblico, você corrompe 11 doutrinas básicas da fé cristã.
Você coloca inverdades em 10 livros do Novo Testamento e uma mentira na boca de Cristo, porque ele disse: não tendes lido que desde o início os fiz, homem e mulher. Percebeu o problema, irmãos? É grave. Mas nós temos o Wayne Grudem brasileiro, o professor Glauco Barreira. No meu programa na IPP-TV, eu entrevistei o professor Glauco, você pode assistir. Eu tenho um programa agora na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Irmãos, eu sou terceira geração de batistas. Meu bisavô ucraniano, Arsênio Koval, vai para a Rússia e casa com a Emma Boiko, uma russa. Imaginou de onde vem o meu sangue guerreiro? O ucraniano com o russo, né, pastor Wagner? Conhece os russos, né? E ele se converte, se torna batista na Rússia, pega todos os santos, joga no lixo, fica 5 anos preso numa prisão russa, mas não arredou o pé, não abdicou a palavra de Deus. Foi exilado para a Sibéria. Frio demais, veio para Kiev, na Ucrânia, e depois para Sumaré, São Paulo. Dormiu em barracas. Minha bisavó tinha medo de cobras. À noite comia batatas cedidas. Mas em poucos anos criou um império. O Sítio Paraíso, em Sumaré. Minha avó, Ana Koval, fundadora da Primeira Igreja Batista de Sumaré. Meu pai, praticamente fundador da Primeira Igreja Batista de Campinas. E aí eu vim aqui em São Paulo, e disse para o pastor Arival, gostei muito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, falei: mas pastor, eu não posso deixar de ser batista. Terceira geração de batista. Posso ser membro aqui e continuar sendo batista? Ele falou: de boa, Marcos. Você vira um cristão flex. Cristão flex, né, pastor Wagner? Gostou dessa, né? Mas um cristão que tem sangue de ucraniano, sangue de russo. Percebeu o meu sangue guerreiro? E um sangue que defende a palavra de Deus. Acho que Deus me moldou com esse sangue para um sangue guerreiro. Irmãos, percebeu o problema? Esse é o contexto da minha palestra. A palavra de Deus tem sido atacada. Se você coloca alegorias, adornos na palavra de Deus, ela perde a sua autoridade. Se ela tem erros, ela não é mais infalível e inerrante. Tudo é relativo. Como é que eu vou estudar no seminário sobre Deus numa palavra que eu não sei aonde exatamente tem fato e aonde exatamente tem boatos? Nós temos que reestabelecer a autoridade científica da palavra de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha, Bíblia e a ciência, conflito ou harmonia? Vamos fazer essa pergunta para os pais da ciência. Você vai falar assim: Marcos, tem muito cientista hoje que não confia na palavra de Deus. Tem muito cientista cristão que não confia na palavra de Deus. Tem muito cientista cristão que acha que Darwin é amigo de Deus. Tem muito cientista cristão que acha que tem alegoria na palavra de Deus. Os pais da ciência, o que eles achavam? Irmãos, a imensa maioria dos pais da ciência eram homens que criam em Deus e criam na inerrância da Bíblia. Sabia disso? Está vendo a turma ali? Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, o pai da espectrometria de massas, José João Thomson. Gostou dessa, né? Mendel, Einstein, eu já falei. Schrödinger, Planck, os pais da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. Todos homens e algumas mulheres, poucas sim, pais da ciência, homens que criam em Deus e na autoridade da palavra de Deus, na sua imensa maioria. Olha só o que disse, por exemplo, esse antes. Vamos perguntar agora para os ganhadores de prêmio Nobel. Bíblia e a
ciência, conflito ou harmonia? Aí você vai me falar assim, mas Marcos, ganhador de prêmio Nobel, tudo ateu, né? Cientista bom é cientista ateu. Essa percepção que a gente tem por aí, é verdade? Não, você sabia que 90% dos ganhadores de prêmio Nobel foram, são e serão, porque as estatísticas não estão mudando, homens e mulheres que criam, creem e crerão em Deus e na sua palavra. 67% na média de cristãos, 22% de judeus. Eles são só 0,2% da nossa sociedade, da nossa população mundial. Apenas 10% de ateus. Eu brinco, Deus deu o dízimo para os ateus. 10%. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos, mas chove muito mais sobre justos na ciência, irmão. Os jovens aqui, você está querendo ser um grande cientista, os jovens agora estão se tornando ateus porque querem ser um grande cientista. Você está perdendo a chance de ganhar um prêmio Nobel. 9 vezes menor. Continue crendo em Deus, defendendo a sua palavra. Por que os judeus têm 22% dos prêmios Nobel? Porque eles usam a palavra de Deus como seu guia para fazer ciência. A palavra de Deus é um grande guia para a ciência. Tem interpretado a ciência. A ciência, quanto mais avança, se aproxima da palavra de Deus. Vou mostrar vários exemplos para vocês. Olha só. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens e mulheres que criam em Deus. J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas, ele ganhou um prêmio Nobel, o filho dele ganhou um prêmio Nobel, 7 dos seus alunos ganharam prêmios Nobel. Deus guiou ou não guiou a carreira científica desse homem? Me diga. J.J. Thomson descobriu os elétrons, Rutherford descobriu o núcleo, o átomo foi descoberto por 2 cristãos. Olha só, olha o que o Thomson falou. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que Darwin estava certo, o Big Bang criou o universo e a Bíblia tem alegorias. Foi isso que ele falou, irmãos? Não, o que ele disse? Eu vou parafrasear um pouco. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. E a palavra de Deus é inerrante, é clara, é suficiente, é necessária. É autoridade plena. Thomson era um homem que lia, cria, respeitava a palavra de Deus, citava em seus artigos. Olha só, você vai no laboratório, tem gente que hoje vai no laboratório e fala, laboratório é coisa de ciência naturalista. Deus não pode entrar no laboratório. Irmão, sabe qual a origem da palavra laboratório? Labor mais oratório. Os cientistas tinham um lugar específico em que, fazendo o seu trabalho, às vezes eles paravam e louvavam a Deus, porque Deus é o autor e consumador da ciência. Foi a percepção que os homens tiveram um dia de que havia um Deus que fez com que os homens achassem que valeria a pena parar de ir pescar, né, pastor Wagner? Como Ari e meu pai gostavam tanto. E valeria a pena fazer ciência, porque eles tinham a mente de Deus, eles iam aprender mais sobre Deus. As grandes universidades do mundo foram criadas por homens que criam em Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência imita Deus. A bioinspiração e o biomimetismo. Sabe o que é isso? Plágio de Deus. Praticamente as grandes descobertas. Quem voou primeiro? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Deus voou primeiro com os pássaros. E a gente copiou tudo dos pássaros para voar, os flaps e tudo mais. Quem fez os primeiros robôs? Deus, as quinesinas, os filtros, as aquaporinas das nossas células. Quem fez o nylon? Deus, as proteínas. A gente copia Deus, imita Deus na ciência. Olha só, que coisa interessante.
Olha, quem que disse isso? Uma inteligência de tal superioridade que, comparada com ela, toda a obra e o pensamento humano é um reflexo absolutamente insignificante. A gente não sabe exatamente o que Einstein achava sobre Deus. Alguns acham que ele era deísta e tal. Às vezes ele dava uma declaração assim, outras vezes assado, mas ele cria em Deus. E o que ele disse? Toda obra e pensamento humano, a origem das espécies de Charles Darwin, o Big Bang de Hawkins, é um reflexo absolutamente insignificante. Schrödinger, o pai da mecânica quântica, o que ele diz? A ciência finge responder com respostas quase sempre tolas, mas esse fingimento não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu eliminar o sobrenatural. Foram as evidências que eliminaram Deus da ciência? Não foi. Foi uma escolha que a ciência fez em 1859. Charles Darwin tem evidências no seu livro sobre a evolução? Não tem. Você já leu o livro? Eu já li várias vezes, a gente estuda o livro. Ele tem duas propostas. Eu acho que foram as modificações ao longo de milhões e milhões de anos. A teoria da evolução nem deveria ser chamada de teoria. É uma hipótese que nunca passou do status de hipótese. E morrerá como status de hipótese. E a gente vai sucumbir a ela? Não. Não pode. Irmãos, Planck, todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho descobrirão a mão de Deus na natureza, ou do contrário, um mistério que eles se recusam a identificar como Deus. O pai da mecânica quântica, Planck, um homem que cria em Deus e cria na sua palavra. Pasteur, talvez o maior cientista de todos os tempos, ele disse assim, um pouco de ciência nos afasta de Deus, um pouco de ciência, nós podemos achar que Darwin está certo, que o Big Bang está certo, um pouco de ciência a gente pode achar que tem alegoria na Bíblia, um pouco de ciência pode achar que de fato a gente tem que usar a ciência de homens para interpretar a palavra de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus e nos convence que a palavra de Deus é inerrante, autoridade absoluta. Não foi isso que ele falou? Foi. Só parafraseei um pouco. Amém. Mas só cientistas do passado? Marcos, depois que Darwin escreveu seu livro, os cientistas mudaram de opinião. Será? Essa é uma crítica que é feita. Será? Vou mostrar para vocês alguns casos. Não é bem assim. Richard Smiley ganhou o Prêmio Nobel em Química em 1996. Sabe o que ele escreveu? A evolução acaba de receber seu golpe mortal. Depois de ler o livro Origem da Vida, e com os meus conhecimentos em química e física, é claro que a evolução biológica não poderia ter ocorrido. Um prêmio Nobel de Química está nos dizendo assim, se você sabe física e química como eu, um ganhador de prêmio Nobel, você nunca compraria as ideias de Darwin. Se você lesse aquele livro, Origem da Vida, muito menos. Eu fico imaginando se ele lesse o Fomos Planejados, que eu escrevi. O Antevidência, o Foresight, não é? Aí ficaria mesmo difícil, não é? Irmãos, ganhadores de prêmio Nobel. Eu vou contar no final a história do meu livro e os prêmios Nobel, tá bom? James Tour, um dos maiores cientistas da atualidade. O James Tour tem um índice H de 178. Sabe o que é um índice H de 178? É como você vai competir no salto triplo. Todo mundo pula 10 metros, você pula 120. Entendeu? O meu índice H é 83. Eu sou super orgulhoso com 83. Mas para passar para 84, mas foi um sufoco. O dele é 178. Sabe o que ele escreveu? Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a ciência tira a sua fé em Deus. A ciência te aproxima de Deus. James Tour é um cristão raiz. Judeu messiânico, crê no Messias. Judeu. Deus privilegia alguns, não é? 22%. E ele crê na Bíblia. Um dia, numa reunião, falei, James, meu amigo, a gente publicou um artigo juntos, recentemente. Terra jovem ou terra antiga? Ele, jovem Marcos. Universo jovem ou universo antigo? Jovem Marcos. Eu disse, é herege dos hereges, que nem eu, hein? Ele disse, sou. Convencido pelos dados.
olha só, Bíblia inerrante, ele sim. Qual é o maior cientista brasileiro? Diz que nenhum brasileiro ganhou o prêmio Nobel. Gente, se te perguntarem se tem algum brasileiro que ganhou o prêmio Nobel, você vai responder sim. 2 vezes. Só não entregaram o prêmio. César Lattes ganhou 2 vezes o prêmio Nobel. Não entregaram o prêmio para ele. O prêmio Nobel foi pela descoberta do mesopi e pela síntese do mesopi. Quem descobriu e quem sintetizou o mesopi? César Lattes. Ele deveria ter ganho 2 prêmios Nobel. Um dia, numa entrevista, perguntaram: César Lattes, você crê na evolução, no Big Bang? César Lattes respondeu o quê? Não, eu creio naquele livro preto sobre a mesa. Que livro preto era esse, irmãos? A Bíblia. Está numa entrevista do jornal da Unicamp. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas conheço toda a história do César Lattes, magnífica. Um homem que cria na palavra de Deus. O físico maior brasileiro cria na Bíblia e nos relatos de Gênesis. Irmãos, Bíblia e a ciência, conflito ou harmonia? Vamos perguntar para os grandes da ciência? Harmonia perfeita. Quanto da Bíblia a gente pode confiar? Quanto que seria de alegoria? Quanto seria de fatos? 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: quanto da Bíblia? Quanto da Bíblia, irmãos? Toda a Escritura. Eu aprendi com a minha professorinha DBD. Irmãos, eu aprendi com a minha professorinha DBD e eu era um criacionista raiz. Terra jovem, 6.000 anos, tudo mais, com a minha professorinha DBD. Quando eu entrei na universidade, eu bebi daquela pouca ciência e me tornei um evolucionista teísta. Eu fui evolucionista teísta por 40 anos. Acreditava na evolução, num universo antigo de uma terra antiga. Em 2008, eu conto toda a história no Fomos Planejados, eu descobri o design inteligente, abandonei Darwin. Comecei a estudar, abandonei o universo antigo. Estudei mais, abandonei a terra antiga. Hoje eu sou o herege dos hereges dos hereges, um criacionista de terra jovem e de universo jovem. Gosto de apanhar, irmãos. Não é? Quer apanhar? Seja como eu. Não é? E eu agora fiz o quê? Me reconverti à minha professorinha da EBD. Professorinha da EBD? Eu não lembro mais o seu nome, mas irmã, a senhora estava certa e os eruditos desse século estão errados. Olha só. Por quê? Porque ela bebeu da palavra de Deus. A ciência que a minha professorinha da EBD tinha, ela aprendeu em Gênesis. A ciência de Gênesis. Irmão, você tem um livro na biblioteca de ciências, 40, 50 anos. Você vai começar a dar um curso de ciência, você põe lá na sua bibliografia uma literatura de 50 anos atrás. O que vão fazer? Vão na diretoria da escola e te denunciar, não é? Olha, o professor está usando um livro de 50 anos atrás. Irmãos, a Bíblia está nas nossas prateleiras há mais de 3.000 anos. Cada dia ela está mais atual em ciência. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vamos lá então, gente. Ah, Marcos, mas não posso crer na cronologia da palavra de Deus. Olha só, 6.000 anos? Cronologia, genealogia de Gênesis? Não, tem um gap aí. Irmãos, gap? A Bíblia é clara. Se tivesse um pulo de milhões de anos, sabe o que o autor falaria? Estou parando aqui e voltarei daqui a milhões de anos. Reestabelecendo a história depois de milhões de anos de uma paradinha, continuaremos. Não é assim? Não é nesse Deus que você crê? Num Deus que é claro, cristalino, que reporta a verdade dos fatos? A cronologia da Bíblia, Marcos, não pode ser. Veja bem, 6.000 anos. Irmão, sabe o que nós descobrimos? Você já leu a Bíblia? Fala assim, Senhor, por que o Senhor coloca a longevidade de todos os patriarcas aqui? Matusalém viveu quantos anos? É o único que eu lembro. 969, né? Porque é facinho, né? 969. Irmãos, fazem, não, é impossível. Sabe por que Deus colocou a longevidade de todos os patriarcas? Porque nós agora podemos colocar essas longevidades em um gráfico. E o que a gente percebeu? Até Noé, a longevidade é praticamente linear em 900 anos. Por quê? Poucas
mutações deletérias. Poucas gerações desses patriarcas, porque eles viviam bastante, então eles eram geneticamente puros. Mas agora chega em Noé, o mesmo casal com seus filhos agora tem a responsabilidade de preservar a raça humana. Então primos tiveram que casar com primos, primos de segundo grau com primo de segundo grau. Hoje, na genômica moderna, na genética, a gente sabe que quando você pega um casal e coloca isoladamente numa ilha, por exemplo, de um animal em extinção, os defeitos genéticos não se cancelam. Por isso que é ruim casar primo com primo. E ocorre um fenômeno conhecido como gargalo genético. E a longevidade decai exponencialmente. O decaimento da Bíblia é exponencial. Fizeram os cálculos, é exponencial em 96%. Sabe por que Deus colocou a longevidade de todos os patriarcas na palavra de Deus? Para que pudéssemos fazer o gráfico e confrontar com a genética moderna e descobrir que ocorreu em Noé um gargalo genético. A longevidade caiu para 40 anos. Antes, alguém com 40 anos já era chamado de velhinho. Não é? Por que está aumentando? Porque Deus é misericordioso. A ciência, através da química, da farmácia, da medicina, está recuperando um pouco a nossa longevidade. Percebeu que coisa fantástica? Ah, Marcos, mas o Big Bang, Marcos. Deus... Ó, tem um monte de cristão que é Big Banguista, não é? Por quê? Eu já fui, tá? Também. Olha, porque Deus teve um início, então Deus deu o início. Olha só que legal, confirma a palavra de Deus, irmãos. Não é porque você gosta da teoria que você tem que aceitar a teoria. Será que ela é verdadeira? Será que realmente Deus fez lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos? E como é que fica Salmos 33:9, que diz que Ele falou e de pronto tudo se fez? Marcos, será que o Big Bang? Será que o Big Bang? Aí o que aconteceu? Irmãos, alguns alunos meus dizem o seguinte: Deus bobeou, Marcos, bobeou feio. Ele devia ter pego a célula e escrito do lado assim, ó, escrito do lado da célula, made by God. Legal, né, irmãos? Não gostaram dessa? Aí você olhava no microscópio, made by God. Ou ele devia ter feito o seguinte: olha, vou tirar uma selfie de criar o universo. Haja universo. Tirou a foto. Ou fazia um vídeo, postava no Instagram, no Face. Irmãos, Deus não tirou a foto? Pior que tirou. E mandou a foto. Parece que ele se cansou e sabe o que ele fez? Lançou o Hubble, o telescópio. O Hubble focalizou um ponto escuro do universo. Ficou lá várias e várias horas, eu não sei, parece que foram dias. E ele coletou a imagem da galáxia mais antiga observada pelo homem, a GN-Z11. Os cálculos indicam que essa GN-Z11 teria 13,4 bilhões de anos. O universo, 13,8. Portanto, essa galáxia teria já se formado, quando o universo tinha meros 400 milhões de anos. Na maternidade do universo, uma galáxia foi fotografada, a foto chegou. E o que aconteceu com essa galáxia? Ela estava pronta, toda estruturada, todas as suas estrelas já tinham a metalicidade do Sol. Metalicidade são os elementos mais pesados. Ou seja, na maternidade do universo, o universo já estava pronto. Temos a foto, e contra a foto não há argumentos. Você fala, não fui eu. Ela chega e fala, olha aqui a foto. Não há argumentos, não é? Nós temos a foto, irmãos. O universo foi formado pronto. A GN-Z11. Está meio embaçada, não está? Mas a gente tem várias técnicas de datação, de aumento de resolução, de determinar os metais, os elementos que estão ali pela radiação emitida. Está vendo o diagrama do Big Bang? 300 milhões de anos não tem nada, absolutamente nada. As primeiras partículas subatômicas estão se formando, elétrons, átomos e tudo mais, não deveria ter nada. Sabe como que foram os artigos que foram publicados? Impressionante.
surpreendente, inexplicável, uma galáxia pronta no início do universo. Inexplicável à luz da ciência que confronta a palavra de Deus, mas é óbvio pela Bíblia, porque ele falou e logo tudo se fez. Aí você vai me dizer assim, mas Marcos, olha, para a galáxia estar pronta, precisaria de pelo menos 3 bilhões de anos. E ela já estava pronta na eternidade. É como se você tivesse dado à luz, ao invés de trazerem para você um bebezinho, trariam um velhinho, bem velhinho. Aí você fala, opa, algo de errado que não está nada certo, não é? É como abrir um baú romano e encontrar uma nota de dólar. Não fez o menor sentido. O único lugar que você tem um bebezinho que já é um velhinho é em Hollywood, no filme Benjamin Button. Assistiu, né? Bem legal, também gostei. Irmãos, para formar os elementos mais pesados, você precisa de gerações e gerações e gerações e gerações de estrelas explodindo, as supernovas, para partir de hidrogênio e hélio, formar carbono, nitrogênio, oxigênio, todos os elementos da tabela periódica. Temos a foto e o universo foi formado pronto. Aí você vai falar assim, Marcos, então o universo foi formado pronto há 13,4 bilhões de anos atrás? Não. Sabe por quê? Porque se tivesse o universo pronto há 13,4 bilhões de anos atrás, ele já teria vivido esse universo por 13,4 bilhões de anos. E ele estaria extremamente envelhecido. E o universo está jovem. As galáxias são jovens, os cometas são jovens, as estrelas são jovens, tem um monte de estrela azul. A foto mostra claramente que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Irmãos, questão fechada. Agora é só direito de espernear. O universo é jovem, conforme a palavra de Deus. A nossa única visão sobre as nossas origens, Deus fez pronto. O ion da Bíblia, Marcos, eras 3.000 anos, os hebraístas todos que liam a palavra de Deus, ion, dia de 24 horas. Sabe quando começamos a ler o ion da palavra de Deus como eras? Quando precisamos dos milhões e milhões de anos para adaptar Darwin à palavra de Deus. Sabia disso, irmãos? É assim que aconteceu. Aí você vai me falar o seguinte, mas Marcos, aquela imagem estava borrada, não estava? Deus falou assim, não gostei da resolução. Pode pôr outro telescópio aí. Colocar o James Webb. Irmãos, as fotos do James Webb, não sei se vocês têm percebido, mas eles não estão mais comentando. James Webb acaba de lançar há poucos dias atrás uma foto de uma galáxia ainda mais jovem em relação ao universo. A Glass Z13. 300 milhões de anos essa galáxia já estava pronta. Daqui a pouco vão lançar uma com 100, com 0. A galáxia está pronta, porque ele falou e as galáxias surgiram. Está meio borrado ainda, porque ficaram só 10 minutos. Agora eles estão focalizando nessa galáxia, vão ficar várias horas, vai virar uma imagem perfeita de uma galáxia extremamente estruturada. Temos a foto, o universo é jovem. Bom, eu não sou o único herege, né? Eu digo que ele é o Batman e eu sou o Robin. Eu fiz uma entrevista com Adalto Lourenço no meu programa da IPP-TV, do Caos ao Cosmos, várias e várias evidências do que o universo é jovem, conforme relata a palavra de Deus. Mas, Marcos, só as fotos? Não, nós temos os cometas, irmãos. Cometa de gelo, formado de gelo. Quando ele passa do lado do Sol, ele derrete. Sorvete não demora muito tempo, né? Sorvete derrete perto de coisa quente. Sabe qual é a idade do universo calculada pela existência de cometas? No máximo 100 milhões de anos. Aí eles disseram o seguinte, não. Sabe qual é a solução? É que tem uma maternidade de cometas. O cinturão de Kuiper. Nesse cinturão tem vários e vários cometas ali adormecidos, que de vez em quando escapam e começam a circular pelo universo. O que explicaria um universo antigo, cheio de cometas. Mas Deus falou assim, manda a Voyager.
A sonda Voyager foi lá, investigou os asteroides do cinturão de Kuiper, são todos rochosos, não acharam um sorvetinho sequer. Caiu, irmão. E a palavra de Deus permanece para sempre. Aí sabe o que eles fizeram? Não é o cinturão. É a nuvem de Oort, que está muito, muito distante, lá perdido no espaço sideral. É como os ETs, né, que criaram aqui, porque você joga o problema para o espaço sideral. A nuvem de Oort está cheia lá de maternidades de cometas. Irmãos, a nuvem de Oort é um grande saci pererê da ciência. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. É uma desesperação. É uma explicação desesperada. É uma explicação ad hoc. É explicar o inexplicável. Te pegou, né? E você começa a tentar explicar. Tentando explicar o inexplicável. Não é? A gente às vezes faz isso. Ah, irmão, mas sabe? Temos a foto. E a gente também tem o vídeo. Os nossos satélites começaram a avaliar a posição da Terra em relação à Lua. Sabia que a Lua se afasta 4 centímetros por ano da Terra? Todos os cálculos foram feitos, equações matemáticas bastante bem elaboradas. Jason Lisle tem um livro magnífico sobre isso. 4 centímetros por ano. Se você regride a Lua agora, há 500 milhões de anos, o que acontece com a Lua? Ela cria grandes tsunamis no planeta Terra. Há 500 milhões de anos não poderia ter vida no planeta Terra, porque seria assim, ó, você estaria aqui no salão da igreja e de repente fala, olha a tsunami da tarde. Há 1,5 bilhões de anos, a Lua colide com a Terra. Aí sim você não pode olhar para cima. Conhece o filme, né? Não olhe para cima. Acabava com tudo, irmãos. Temos o vídeo. Será que é só esse vídeo? Não, temos mais. Campo magnético da Terra. Campo magnético é criado por corrente elétrica. Corrente elétrica tem resistência elétrica. E ele decai. Hoje nós sabemos que o campo magnético da Terra está decaindo. 60 mil anos atrás, o campo magnético seria intenso demais, os nossos átomos estariam destruídos. Há 100 mil anos para frente, não tem mais campo magnético e a vida está extinta. A gente não sabe quando Cristo vai voltar, mas não passa de 100 mil anos, irmãos. Pelas previsões do campo magnético da Terra. Viu só? Aí vocês podem verificar se eu acertei ou não, né? Mas você tem que ficar vivo por 100 mil anos, não vai dar certo. Irmãos, o campo magnético é uma grande evidência que a Terra é jovem. Olha, tem os outros planetas, Júpiter, falaram, não tem campo magnético. Voyager, de novo, passou do lado de Júpiter um campo magnético super intenso, não era para ter campo magnético, mas tinha. Uma grande evidência que o sistema solar é jovem. Dizem que o sistema solar foi assim, ó, bum, uma grande explosão, formou uma poeira cósmica que começou a orbitar a estrela e toda aquela órbita foi criando os planetas. E tem cristão que crê nisso. Mas, o que a palavra de Deus diz? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus disse, haja sistema solar e houve sistema solar. É nesse Deus que você crê, irmão? Amém. É nesse Deus que eu creio. Eu não creio nesse Deus, eu tenho certeza que Ele existe e que Ele age assim, pela ciência. Olha só. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo espírito de sua boca. Ele disse, haja universo. Meio carioca, né? E o universo se formou. Não. Carioca, né, irmãos? Pelo sopro de sua boca. O universo se formou, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Será que as evidências científicas confirmam isso? No princípio, quando que a Terra foi formada? Milhões e milhões de anos depois? No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Irmãos, se fosse aquela grande poeira rodando ao redor da estrela que formou todos os planetas, seria tudo farinha do mesmo saco, certo, irmãos? É tudo farinha do mesmo saco? Deus é exibido, exagerado e muito bem humorado. E ele se diverte às vezes com as teorias dos homens. Por quê? Dá uma olhada na composição dos planetas, irmãos, é tudo diferente. Tem planeta de rocha, tem planeta de metal, tem planeta de gelo, de água, de amônia, de hidrogênio, de hélio, é tudo diferente. As atmosferas, então, Vênus tem uma atmosfera de CO2 e nuvens de ácido sulfúrico. Quem quer mudar para lá? Deus me livre e guarde, me too. Não é? Irmãos, o Elon Musk quer levar você para Marte. Irmãos, em Marte tem uma atmosfera diluída de CO2. Você morre asfixiado. Lá as estrelas cadentes são de fato estrelas cadentes. Porque não consome na atmosfera, não é? Porque é asteroide sendo consumido por atrito na atmosfera e cai na sua cabeça. Estrela cadente. Vou levar uma plantinha, vai pegar o CO2 e vai transformar em oxigênio. Não, você precisa de nitrogênio. Na proporção certa de 3:1. CO2 você precisa de 1%, o efeito estufa, que é uma bênção. Aumenta a concentração de CO2, as plantas consomem mais, crescem mais. O planeta é tamponado, irmão, descansa em paz. Fake news que andam dizendo por aí. O planeta é todo tamponado. Ciclo de CO2, de oxigênio e de nitrogênio. Olha, todas as atmosferas diferentes. Se fosse realmente farinha do mesmo saco, tudo rodaria no mesmo sentido. Agora, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Porque Marte gira no sentido e as mulheres do outro, né? A gente veio de Marte, elas vieram de Vênus, entendeu? Tem um que gira deitadinho, irmãos. Pode? Não pode. Um grande ser de extrema inteligência criou o universo, criou a vida, criou o sistema solar e falou: vou deixar tudo diferente. Vou pintar de cores diferentes. Vou colocar arco no anel de Saturno. Degradê em Júpiter. A terra azulzinha, o outro vermelhinho. Não foi? Nosso grande Deus. Os planetas seriam batatas quentes, mas o universo é extremamente gelado. Você põe uma batata quente no freezer, o que acontece, irmão? Congela. Sabe qual é a temperatura do universo? Menos 271 graus Celsius. Júpiter irradia 2 vezes mais energia do que recebe do Sol. Se o universo tivesse milhões e milhões de anos, Júpiter já estaria congelado, mas Júpiter tem uma temperatura de menos 153. Menos 153 com menos 273, ela tem uma temperatura de 120 graus. Júpiter ainda é uma batata quente. Os planetas ainda são batatas quentes. Irmãos, Gênesis diz que havia um único continente, que subdividiu nos diferentes continentes. Você regride esses continentes e eles se encaixam perfeitamente. Esse encaixe perfeito só poderia ocorrer se essa separação teria sido muito recente, porque a erosão come os continentes. Irmãos, tem um vídeo, está vendo o vídeo aí? Esse vídeo diz o quê? O planeta é jovem. Extremamente jovem, o encaixe é perfeito, as bordas são auto-encaixantes. Temos as fotos e temos os vídeos. O planeta é jovem, como diz a palavra de Deus. Quando os continentes se separaram, os rios correm para o mar. Levam seus detritos e sedimentos e os deltas dos rios se formam. O delta do rio Amazonas nem chegou na metade do Atlântico. Foram fazer o cálculo de quanto tempo faz que esses sedimentos estão sendo depositados. Deu quanto? 6.000 anos. O número mágico da Bíblia. Olha só. Irmãos, e no código genético? Foram sequenciar o DNA mitocondrial. Sabe o que aconteceu? Descobriram que todos nós descendemos de uma mesma mulher que habitou esse planeta há 6.000 anos. A Eva mitocondrial.
fizeram o mesmo sequenciamento com o cromossomo Y, todos nós descendemos do mesmo homem, o Adão Y. Descobriram que eles saíram do norte da África, perto da Armênia, aonde se acredita que era o jardim do Éden. A ciência se aproxima ao relato da palavra de Deus. Olha que coisa incrível. Fizeram o sequenciamento do genoma humano. Se estivéssemos aqui há milhões e milhões de anos, estaríamos entupidos de mutações deletérias. Temos muito poucas mutações, graças a Deus. Senão estava todo mundo com Alzheimer e Parkinson. Fizeram os cálculos das mutações deletérias? Os humanos estão no planeta Terra há 6.000 anos. A genética, o genoma moderno tem comprovado a palavra de Deus. Jó contemplou um dinossauro? O bimote? O Leviatã? Irmãos, recentemente Mary Schwartzer cortou um osso de dinossauro. Sabe o que ela encontrou? Tecido mole, 14 diferentes tipos de biomoléculas. Você vai hoje nos vales de dinossauros, acha osso de dinossauro, sequer não está ainda fossilizado. Você vê colágeno elástico e plástico. Olha só que incrível. Olha o dinossauro mais antigo encontrado. Parece que está vivo, vai levantar e sair andando. Tem pele e tudo. Dinossauros, portanto, foram extintos há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. Os grandes depósitos de ossos de dinossauros se explicam perfeitamente à luz do dilúvio bíblico. Olha só, registro fóssil e tudo mais. Tem um parque magnífico nos Estados Unidos, o Ark Encounter. Não leva seu filho para Disney, né, irmãos? Vamos combinar? Tem o Ark Encounter, o Museu da Criação, parques temáticos. Olha a arca, que coisa magnífica. Um outro dia eu falo sobre o dilúvio, tá bom? Qual é a árvore mais antiga nesse planeta? Pinheiros e sequoias não têm mecanismos de apoptose. Elas poderiam viver eternamente. Foram procurar a árvore mais antiga desse planeta e encontraram na Califórnia, chama Matusalém, o pinheiro Matusalém. É fácil de datar porque você faz com uma sonda um furo, vê os anéis, consegue datar. Sabe quantos anos a árvore mais antiga conhecida nesse planeta tem? 4.700 anos. 4.700 anos bate muito próximo com o tempo do dilúvio bíblico. Olha só. E várias outras evidências nesse sentido. Irmãos, cientista bom é cientista teu? Cientista bom é cientista que crê em Deus. Cientista bom é cientista que crê na palavra de Deus. Cientista bom é que crê que a palavra de Deus é inerrante, clara, autoridade, que não faz compromisso com ciência de homem. Cientista bom é o Adalto e eu. E toda uma legião de grandes cientistas. Viu? Que legal. Darwin, o homem que matou Deus. Amigo de Deus. Irmãos, o darwinismo corrompeu a nossa sociedade. Se você é negro, o darwinismo te fez uma raça inferior, colocou você em zoológicos. Se você é australiano, Darwin visitou a Austrália, os aborígenes australianos foram calçados por esporte, porque foram considerados raças inferiores. Não podemos ter nenhum compromisso com o darwinismo. Temos compromisso com a palavra de Deus que diz que todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma única raça, um único povo. Darwin matou Deus? Darwin morreu. E o nosso Deus, irmãos, vive, reina absoluto. Reina absoluto. A Bíblia é ciência, conflito ou harmonia? Conflito ou harmonia? Harmonia perfeita. A boa ciência. A Bíblia é clara, suficiente, necessária, infalível. Autoridade final. Autoridade final. Um pouco de ciência te afasta de Deus. Muito te aproxima de Deus e de sua palavra. E de sua palavra.
Felice, Sociedade Brasileira do Design Inteligente, eu sou presidente. Assista o meu podcast, A Bíblia e a Ciência, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Na Rede 316, Convenção Batista Brasileira. E o programa Fé e Ciência, na IPP-TV, Congresso Brasileiro do Design Inteligente, grandes cientistas defendendo que um Deus fez tudo pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Os meus livros, eu trouxe alguns aqui, a gente está com a Coval Press tentando baixar os preços, a gente não quer vender, a gente quer distribuir, se você quiser adquirir, tem alguns. Só vou contar do Foresight, já passei um pouco do meu tempo, mas olha, eu sou apenas, né, pastor Wagner, um rapaz latino-americano. Pensa nisso. Sem parentes importantes, sem dinheiro no banco, quebrado, e vindo da zona de transição. Porque Campinas não é interior, irmãos. Não sei se vocês sabem, mas é a zona de transição. Né, pastor Wagner? Chama um campineiro de interiorano para você ver. Mas eu lancei o meu livro Foresight nos Estados Unidos. Ele ficou, quando ele acabou de ser lançado, número 1 em evolução na Amazon. Eu chorei, irmãos, chorão que eu sou. Mais um tempo ele ficou em número 1 em bioquímica. Eu fiz uma turnê nos Estados Unidos, dei várias palestras por lá. Nesse tempo ele ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon. A Amazon tem 60 milhões de livros. Pensa bem. Apenas um rapaz latino-americano. Pó, que ao pó voltará. Deus honra ou não honra os seus? Eu tenho uma filha. Ela é a cientista brasileira mais premiada na história da ciência. Deus honra ou não honra os seus? Nesse dia que ele ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon, eu fiz questão de olhar, ver se o Paulo Coelho estava lá. Ele não estava, irmãos. Bati o Paulo Coelho. A ele toda a glória. Amém. Irmãos, terminei. Esses são os livros. Esse é o mais novo livro, o Antevidência. Legal, né? Irmãos, levanta sua Bíblia aí, por favor. Levanta sua Bíblia aí, por favor. Mas mantenha ela ali. Se você trouxe o celular, pode levantar também. Não deveria deixar, mas pode. Irmãos, a autoridade máxima, clara, inerrante, suficiente, é a palavra de Deus. Único guia de fé e prática. Vale a pena estudar a palavra de Deus, irmãos? Claro que vale. Porque ela é a autoridade máxima. Vale a pena fazer um seminário? Sim, estude teologia, estude a palavra de Deus, porque ela tem ciência de primeiríssima qualidade. Então, ao Deus, autor e consumador da ciência, onipotente, onipresente, onisciente, exibido e exagerado, seja o nosso louvor, seja a nossa glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. A Ele toda a glória. Obrigado, irmão.